Olha só, uma das campanhas de saúde deste mês é o Setembro Vermelho, que tem aí como objetivo chamar a atenção para os cuidados com o coração e evitar problemas cardiovasculares. Nosso repórter Rafael Bicário, ele conversou com o médico cardiologista Gustavo Albuquerque e falou aí sobre os cuidados e também falou sobre prevenção para melhorar aí a qualidade de vida. Balança aí! Bom, mais uma vez a gente falar da saúde do nosso coração e nesta campanha preventiva, o Setembro Vermelho. Para falar aqui sobre essa iniciativa tão importante, eu converso agora com o cardiologista, Dr. Gustavo Albuquerque. Doutor, primeiro falar dessa campanha que é tão importante de conscientização, quando que ela foi criada? Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Prazer falar com você novamente. Essa campanha foi criada, motivada pelo Dia Mundial do Coração, que é no dia 29 de setembro. Então, a Sociedade Brasileira de Cardiologia pegou esse gancho e tornou o Setembro Vermelho, o mês de conscientização das doenças cardíacas e de prevenção dessas doenças cardiovasculares. Bom, agora falar sobre as doenças cardíacas, quais os fatores de risco? As doenças cardíacas, ela têm fatores de riscos evitáveis e fatores de risco que não dependem da gente. Os fatores de risco que não dependem da gente é a idade, a cronologia e as questões genéticas, que a gente ainda não tem como modificar, que é aquela tendência de pai para filho. Mas existem fatores totalmente modificáveis que é importante a população geral estar consciente disso daí. Um dos fatores mais importantes nas doenças cardíacas é ter um peso ideal e combater o sedentarismo. Aí a gente entra naquele incentivo aos esportes, atividade física e também tentar baixar o peso através de uma dieta balanceada, pobre em gordura. Isso é um fator de risco importante. O tabagismo também é sempre muito bom lembrar que é um fator de risco crucial e um fator de risco importante para as doenças do coração. Além disso, a gente tem o estresse do dia a dia, né? Aquelas pessoas mais aceleradas, mais estressadas, isso também é um fator de risco para a doença cardíaca. E, de uma forma geral, combater a hipertensão, combater uma dislipidemia, que é o colesterol alto, isso também, a diabetes, isso também faz parte da prevenção. Bom, nosso coração é muito complexo e são aí diversas doenças cardíacas. Explica um pouquinho rapidamente de cada uma delas. Olha, existem várias doenças cardíacas, Rafael. A mais comum, talvez a mais temida e o que a gente fala mais é o infarto propriamente dito. Essa doença, ela acomete a população, é uma causa importante de morte no mundo inteiro, é uma doença que assola toda a população e ela é mais comum a partir dos 45, 50 anos de idade. São números realmente que assustam, é como se a gente vivesse uma pandemia de coronavírus diariamente, porque é uma doença que mata. Só para você ter ideia, 30% das mortes no Brasil estão relacionadas a essas doenças cardiovasculares. Então, o infarto é realmente o carro-chefe. Mas a gente tem outras doenças como a insuficiência cardíaca, né? A doença de Chagas na nossa região, aqui no norte de Minas, causa também isso daí. Nós temos as arritmias de forma geral, sejam elas congênitas ou adquiridas. Nós temos as doenças estruturais de nascença, né, do coração, nós temos as doenças de válvula. Então, existe uma gama de doenças que envolve aí o coração e que merece sempre uma atenção. Sintomas dessas doenças cardíacas, a gente pode falar assim de um modo geral? Sim, o sintoma clássico, né, existem alguns sintomas clássicos, mas temos que lembrar também que às vezes a doença é silenciosa. Mas quando a gente fala em coração, a dor no peito ela tem que ser sempre lembrada, a falta de ar, né, que é a dispneia, aquele cansaço desproporcional, a palpitação, a taquicardia, às vezes um inchaço, um edema nas pernas. Isso tudo são sintomas de que alguma coisa pode não estar indo bem com o seu coração. Por isso é importante os exames periódicos, a partir de qual idade é importante a gente estar atento a isso? Sim, é importante uma visita ao cardiologista, alguns exames são feitos anualmente, de forma periódica, e a partir dos 35, 40 anos é importante esse check-up com exames simples que se faz ou no hospital ou no consultório, que é um eletrocardiograma, um teste ergométrico, um ecocardiograma, que é um ultrassom do coração, se precisar também um Holter de 24 horas, que é um exame que detecta algumas arritmias,
O MAPA, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial, para detectar alguma oscilação, alguma hipertensão. Esses são os exames básicos cardíacos que a gente normalmente pede na prevenção dessas doenças. Então, doutor, para reforçar essa campanha, o Setembro Vermelho, nada mais importante do que cuidar da saúde, ter qualidade de vida e prevenção. Perfeitamente, Rafael. E a maior prevenção é viver bem. Quando a gente fala viver bem, a gente fala da parte física e da parte emocional. Temos que cuidar das questões emocionais, sermos felizes para que o nosso corpo também sinta isso daí. E da parte física, procurar medidas de saúde, procurar o check-up cardiológico e também ter uma dieta adequada, ter hábitos de vida saudáveis para que a gente tenha uma vida longa e saudável. Muito obrigado, então, doutor Gustavo, pelas informações aqui no nosso Balanço Geral. É isso, vamos cuidar da saúde do nosso coração e viver mais, com mais qualidade de vida.